tarde. Concluímos hoje a série de conversas em que damos destaque aos principais partidos com atividade no nosso Conselho. Depois do CDS-PP, BE e PS, hoje em destaque o PSD, Partido Social Democrata. Recorda-se que nas eleições antecipadas de janeiro de 2022, em que o PS obteve uma maioria absoluta de deputados na Assembleia da República, com 41,37% dos votos, o PSD manteve a condição de segundo partido mais votado, elegendo 72 deputados contra os 120 do PS, e obteve 27,67%. No distrito, o PS obteve mais um deputado, 9, com 42,02%, e o PSD 8, com 34,78% dos votos. Internamente, após as eleições antecipadas de janeiro em julho de 2022, Luís Montenegro foi eleito presidente dos Sociais-Democratas, com 73% dos votos, mais perto de 12 mil votos do que Jorge Moreira da Silva, que obteve 27%, e sucedendo assim Rui Rio. Atualmente, após a demissão do primeiro-ministro António Costa, a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições antecipadas para o próximo dia 10 de março, o PSD recuperou a AD com o CDS e o PPM. Se nos cingirmos às sondagens publicadas, estará entre o PS e a AD a força política mais votada nas previsões. Entretanto, recorda-se também, nas eleições autárquicas de 2021, o PS continuou a liderar o número de autarquias, com 149, e o PSD manteve a segunda posição, com 114. No distrito de Braga, o PSD, com o CDS em alguns concelhos, manteve-se maioritário, com 9 câmaras municipais. Venceu em Barcelos o PS, mas em contrapartida perdeu para os socialistas a Póvoa de Lanhoso. O PS passou de 4 para 5 presidências pela conquista de Vizela, que era a única câmara independente do distrito. No Conselho, nas autárquicas também de 2021, o PSD, sem o CDS-PP, venceu novamente, desta vez com menos um vereador, que coube ao PS, ficando o CDS sem representação nos órgãos municipais. O PSD venceu as eleições, recorda-se também, pela segunda vez consecutiva, obtendo 5.190 votos, elegendo 4 vereadores, com uma vantagem de 2.015 votos sobre o segundo partido mais votado, o PS, com 3.175 votos. Também na Assembleia Municipal manteve maioria com 13 eleitos e o PS com 8. Nas freguesias, ainda o PSD foi maioritário em 14, o PS tem maioria agora em apenas 2, Parada e Salamonde, e 2 freguesias elegeram candidaturas independentes. Nas locais para os órgãos conselheiros, realizadas no início do mês de março de 2023, António Cardoso Barbosa foi eleito presidente da Comissão Conselhia de Vieira do Minho dos Sociais-Democratas. Fazer a análise da situação atual no país, no distrito e no Conselho e o que será o PSD no próximo futuro, também em Vieira do Minho, quando cumpre o 3º mandato no município, é o propósito do Falar Daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio o Presidente da Comissão Conselhia, António Cardoso Barbosa. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Que PSD é este de Luís Montenegro, que, segundo os chamados observadores, não consegue, numa situação em que a maioria PS pediu admissão, isto é, o primeiro-ministro pediu admissão, e em que o PSD não consegue julgar pelas sondagens ou pelas previsões nas sondagens, o PSD não consegue uma vantagem clara e mantém-se naquela situação de umas vezes está à frente, outras vezes não está. Boa tarde, Zé Luís Machado, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Autoave, e desde já que tenham um bom domingo, que tenham um bom fim de semana, aquilo que eu espero e que eu desejo. Bom, efetivamente o Dr. Luís Montenegro, o presidente do partido do PSD, é um elemento que tem muita experiência parlamentar, é uma pessoa com muita vontade de mudar o rumo de Portugal para bem dos portugueses. É um elemento muito próximo, que desce ao nível da população para sentir os problemas, para depois tentar encontrar soluções para os problemas que atravessam o país e os portugueses. Mas mesmo assim não consegue, portanto, subir nas sondagens mais.
digamos que é um elemento do qual Portugal precisa. E, portanto, José Luís Machado, a questão de, em termos de sondagens, de estar um bocadinho mais bem posicionado ou menos bem posicionado em termos das sondagens, e referindo desde já que as sondagens valem o que valem e muitas das vezes as sondagens têm uma amostra muito reduzida face àquilo que é um contexto nacional e do país. Ainda, por exemplo, uma última sondagem que me recordo, numa amostra de 800 pessoas por todo o país, é muito reduzida para dar uma realidade mais próxima daquilo que é o descontentamento e os problemas que o país atravessa, e que depois poderá existir uma força alternativa àquela que infelizmente nos governou nos últimos 8 anos, e como dizia alguém bem, nos últimos 30 anos o Partido Socialista teve 22 ou teve quase 20 anos à frente dos destinos de Portugal, e portanto infelizmente o país também conseguiu, aliás o país não conseguiu descolar a nível europeu, e infelizmente estamos com os níveis que todos conhecemos, dos níveis de maior pobreza em termos de países que pertencem à comunidade europeia, e também de países em que precisam de uma maior dinâmica de desenvolvimento, e salva-nos a nós, e fruto dos investimentos privados, que o turismo tem sido, de certa forma, uma salvação nacional, e para o qual, infelizmente, os governos não têm, em particular o governo do Partido Socialista, não tem feito muito para potenciar o desenvolvimento turístico aqui em Portugal, e nos concelhos como o de Vieira de Minho. Um mal dos governos europeus. A Europa desindustrializou-se um pouco. Exatamente. Atenção que há quem considera o turismo uma indústria, a indústria do turismo, e eu tenho referido em conversa às vezes com colegas autarcas, presidentes de Câmara, inclusive com um dos ministros deste governo, que entretanto se demitiu, ou demitiram, o António Costa, e a esse propósito já são muitas demissões neste governo que ainda está em funções, e que lhe referi que o turismo era uma grande indústria que traz muitas receitas para o país, que traz e potencia a criação de muitos empregos na área do turismo, e que infelizmente a administração central, o governo do Partido Socialista, não tem feito muito para apoiar o turismo, nomeadamente na questão das infraestruturas, nomeadamente nas acessibilidades, e que esse investimento deve ser feito em todo o território nacional, porque o turismo tem muito potencial de norte a sul, do interior até ao litoral, e portanto e dos meios mais urbanos e de baixa densidade, e que de facto uma aposta no turismo por parte da administração central seria sempre muito positiva para o retorno financeiro que tinha para o país, e com a consequente fixação dos nossos jovens, que infelizmente muitos têm que emigrar para o estrangeiro porque não conseguem ter aqui, digamos... Mas esse é um drama que já vem desde 2011, 2012. Exatamente, eu refiro isso, mas é bom que se diga que nos últimos anos o partido que mais esteve à frente dos destinos de Portugal foi o Partido Socialista, e que infelizmente não conseguiu dar um impulso à economia nacional para potenciar, digamos, o desenvolvimento e dar melhores condições de vida aos portugueses, e em particular aos nossos jovens. E portanto, José Luís Machado, é isso mesmo, é uma falta de estratégia política da administração central, e agora refiro-me mais ao Partido Socialista, que nos últimos anos tem feito a gestão, tem estado mais tempo em gestão aqui no governo português, e que não tem tido mecanismos nem estratégia para o desenvolvimento das atividades turísticas, porque de facto era muito, muito importante para o nosso território nacional, e também aqui regional e local, como é o caso de Vieira de Minho. E, portanto, ao invés, o município aqui de Vieira de Minho temos feito muito, com muito bons indicadores, e potenciando muito o turismo, quer na procura, e quer também na procura de investimentos, que aliás tem acontecido e é reconhecido pelas estatísticas que vão saindo ao nível Mas isso veremos mais adiante. Agora, mas nesta situação de crise em que o PS, mesmo com uma maioria absoluta no Parlamento, devido a situações que envolvem que todos conhecemos, casos de justiça, o PSD não consegue elevar-se como o partido alternativo
Exatamente, a questão mesmo que agora recuperando o CDS, que tinha perdido a representação parlamentar, e o PPM. A questão é muito simples, Luís Machado. O Partido Socialista, como diz e bem, apesar de muitos casos, de muitas demissões, de muitas ausências no governo, e pasme-se, com uma maioria absoluta dada pelos portugueses ao fim de 2 anos, 11 ministros e secretários de Estado que se demitiram ou foram demitidos, é um sinónimo que, de facto, como alguém dizia nos últimos debates, a bagunça está à esquerda e não à direita, e em particular a bagunça está no Partido Socialista e não naqueles que querem a mudança para Portugal e para os portugueses, uma mudança na questão daquilo que é os interesses nacionais, o interesse público e das populações das comunidades. Mas 2019 para cá também há, 2022 em particular, exatamente 22, também há à direita alguma dispersão do leque partidário. Nós sabemos desde há muitos anos que quando as pessoas estavam descontentes com o espectro político ou com os políticos ou com os partidos, traduzia-se por norma na abstenção, e que tivemos abstenções elevadíssimas em algumas eleições anteriores, principalmente neste século, a partir da década, do início desta década do século XXI, e portanto que a abstenção tem vindo a crescer. Agora, nota-se que de facto há partidos novos que surgem no espectro político, nomeadamente o Chega à direita e outros partidos à esquerda, e que, de certa forma, vão levando alguns daqueles que estão descontentes, e que depois também se traduz nas sondagens com a diminuição e do enfraquecimento dos partidos tradicionais, quer o PSD, quer o próprio PS, quer também o CDS, os partidos tradicionais e que nasceram e foram criados após o 25 de Abril, e é bom que se diga que já decorreu há 50 anos, e portanto as pessoas que foram sentindo desmotivadas para, digamos, para a atividade política e também para a votação, e que foram dispersando agora os votos. Recentemente estes votos têm, digamos, partidos mais radicais e que vão acolhendo algum desses descontentamentos. O que significa que o PSD não consegue afirmar-se sozinho como alternativa. Significa que o PSD, sendo o partido da alternativa ao que tem vindo a acontecer nos últimos anos, e em particular destes últimos 8 anos em que o país tem empobrecido, temos dificuldades que todos conhecemos em diversas áreas, na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, na área social, na área da empregabilidade e empregos com condições dignas para aqueles que exercem essas funções, porque felizmente temos grandes recursos humanos em Portugal, muito bem preparados, boas universidades, com bons cursos, e que depois são recrutados para o exterior, para países, quer da Comunidade Europeia, quer países... Aproveita o investimento do governo português. Aproveitando o investimento do governo português. Exatamente, é um bocado isso. O governo português vai investindo na formação desses jovens e depois não os aproveita, que é de lamentar, e deixa que esses jovens procurem melhores condições, aquelas que não encontram neste país, o país que eles gostariam certamente de estar e de viver, mas que infelizmente, fruto dos baixos salários que temos vindo a ter nos últimos anos, principalmente para as pessoas mais preparadas em termos de licenciaturas, e que provoca o êxodo dessa massa crítica que temos e que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso território. Mas à direita, portanto, falando nessa alternativa que é o PSD, agora com a AD, significa que os que passaram para os partidos chamados mais radicais, à direita, estavam descontentes com aquilo que eram as lideranças do partido principal. É bom que nós tenhamos presente que, de facto, o PSD, em coligação ou fora dela, teve em momentos de governação muito difíceis. Nós sabemos que no final do século anterior e princípio deste, o PSD teve numa governação em que o Partido Socialista tinha deixado o país num pântano, na altura do primeiro-ministro Engenheiro Guterres. Depois voltamos à governação em que o engenheiro José Sócrates deixou
o país na bancarrota, em que a Troika teve que ter uma intervenção no país, no âmbito da Comunidade Europeia, para que fôssemos financiados, porque já não havia dinheiro para pagar salários na função pública e noutros organismos do Estado, e, portanto, o PSD, nos últimos anos, tem estado na governação em momentos muito difíceis, incluindo no ano de 2011 a 2015, forçou-se a governar com um plano de assistência financeira que tinha sido delineado, aprovado pelo governo do Partido Socialista, com cortes de pensões, com cortes nos funcionários públicos, com reduções drásticas nos investimentos, e, portanto, foram governações que tiveram que ser feitas pelo PSD, mas que às vezes as pessoas não compreendem, de facto, porque sentem no dia-a-dia, sentem aquilo que lhes custa, digamos que, essas situações, e, portanto, o PSD, fruto disso, ficou conotado com alguma austeridade, com alguma exigência, bastante exigência para com os portugueses, e as pessoas, por norma, muitas delas não compreenderam o facto disso ter acontecido, e alguma conotação negativa ligada ao PSD foi força dessa gestão. O PSD não afirma a sua condição de partido alternativo. Claro que sim, neste momento todos sabemos que o único partido alternativo é o PSD, em coligação com o CDS e o PPM, tornando-se na AD, e que é a única alternativa que temos neste momento para mudar o rumo deste país, mudar a vida dos portugueses para melhor, e dando melhores condições de vivência, e até dando melhores condições para estarmos inseridos, integrados na Comunidade Europeia, porque de facto precisamos urgentemente de sair da cauda da Europa, dos níveis de pobreza que temos infelizmente no nosso país. Precisamos de políticas que mereçam de facto uma maior credibilidade dos investidores estrangeiros aqui no nosso país. Precisamos de políticas que permitam a criação de emprego e a fixação dos nossos jovens no país, e, portanto, José Luís Machado está apercebido, mesmo pelas sondagens. O emprego só agora, na parte final, é que começou a debilitar um pouco mais. Exatamente. Porque o ano de 2023 foi um ano de crescimento do emprego. Mas, José Luís Machado, nós temos que perceber... E depois do período da pandemia, também temos que perceber que marcou todos. A qualidade de emprego que nós oferecemos às pessoas que o procuram. Há muito emprego que é precário, emprego que não tem continuidade, emprego que não oferece as condições mínimas e exigíveis para uma habitabilidade condigna, e, portanto, as pessoas depois são forçadas, obrigadas a procurar outros empregos, ou no país ou fora dele, e que tem acontecido, infelizmente, nos últimos tempos, e, portanto, é um país que precisa, de facto, de uma mudança de rumo, e portanto, todos sabemos, até pelo que se vai lendo e ouvindo, e pelo que vemos, que de facto a única alternativa a este governo do Partido Socialista, que tem vindo a empobrecer o país com piores condições nos serviços públicos, que eu já aqui referi, na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, de facto a única alternativa que temos neste momento é a AD. E, portanto... Mas quem tem afirmado essa necessidade do emprego com mais qualidade, isto é, melhor remunerado, mais seguro, mais permanente, são os partidos à esquerda do PS. Mas PS e PSD parecem entender-se nessa ideia. Uma coisa, José Luís Machado... Não alteram as leis do trabalho que existem. Mas é preciso alterar essas leis. José Luís Machado, a questão é mesmo essa... Se tem-se subido o salário mínimo, e muito bem, o salário mínimo deve subir, o que não podemos é nivelar todos os portugueses, todos os trabalhos pelo salário mínimo. Ficamos mais empobrecidos. Portanto, a classe média também precisa de subir os seus salários. Os nossos jovens precisam de salários condignos quando entram no mercado de trabalho. E o que nós vemos, mesmo jovens licenciados que entram... depois de terminar as suas licenciaturas, acabam por receber pouco mais que o salário mínimo nacional, o que é manifestamente baixo, e, portanto, para quem fez um esforço, teve um esforço acrescido, não só na questão de lecionar os cursos, muitos deles com muita exigência, mas também fruto do investimento que, infelizmente, os pais, os encarregados de educação, têm que fazer para que eles tenham essas licenciaturas, portanto, e é natural que ambicionem um pouco mais daquilo que se lhe é proposto e depois que
acontece na realidade. E, portanto, José Luís Machado, é por isso que isso este emprego, ou a falta, ou a baixa do desemprego em Portugal, tem muito a ver com isso. E depois também tem muito a ver com o facto de os jovens, muitos dos nossos jovens, saírem do país, automaticamente não contam para as nossas estatísticas para o desemprego. Eu até poderia dizer, fazendo uma leitura assim mais direta, que o desemprego também desce fruto digamos, da imigração dos nossos jovens para o estrangeiro, porque se eles de facto procuram emprego e têm capacidades, são capacitados, têm formas de encontrar emprego fora deste país, de Portugal, também esses jovens não contam para as estatísticas, portanto é natural que a taxa de desemprego baixe. Até porque nós sabemos, a imigração com I tem vindo a aumentar aqui em Portugal e, portanto, também é um indicador que nós precisamos de segurar, cativar os nossos recursos humanos aqui no país. Mas recordo que houve um período, exatamente o período da Troika, em que os nossos jovens, a tal geração de que se fala melhor qualificada dos portugueses, como é habitual dizer-se, foi convidada a emigrar, mesmo isso. Exatamente. Falta de condições, um país, vivemos num plano de restrição financeira provocado pelas entidades internacionais e também pela própria comunidade europeia, e, portanto, a partir daí foi um êxodo dos nossos quadros, dos nossos técnicos, que tinham potencial para dar o seu contributo, mas para desenvolver aqui o nosso país e desenvolver Portugal. Algo que gostava que comentasse, que é esta situação que se vive atualmente e que resultou na queda quer do governo do país, quer do governo da região autónoma da Madeira, que são os casos de justiça. Depois de cenas que todos podemos ver com a ação da justiça, que todos podemos ver na comunicação social, sobretudo na comunicação social com imagem, à medida que o tempo vai passando e que as notícias vão evoluindo, começa a perceber-se que aquilo de que as pessoas são acusadas não parece ter a gravidade alegada nas ações iniciais. Efetivamente, a justiça precisa de uma reforma. Eu sei que há muita tendência dos políticos de não quererem falar da reforma da justiça, porque parece até que os políticos são contra a legislação, são contra muitos dos argumentos que são utilizados na legislação para cumprimento, para fazer valer o interesse público e a atividade dos políticos, mas o que é certo é que também nós, perante os casos que temos visto ultimamente, entendemos que é preciso fazer uma reflexão, principalmente ao nível da investigação e ao nível das medidas de coação que são aplicadas enquanto estão. Quem fala hoje nisso é Rui Rio, que foi também objeto de uma ação. E falou muito bem, eu concordo com o que disse o Rui Rio, falou muito bem, e digo-lhe mais, Luís Machado, a investigação deve ser realizada, a investigação muitas das vezes parte de queixas anónimas e depois também há quem se aproveite dessas queixas anónimas, mas de facto depois há um exagero e há um exagero da transposição daquilo que são suspeitas para a comunicação social e para o domínio público, que depois fazem um próprio julgamento popular sem muitas das vezes corresponder minimamente à realidade. E de facto, quando todos sabemos que é fundamental no Estado de Direito e democrático como o de Portugal, em que existe um segredo de justiça, em que existe um dever de sigilo profissional, também na administração pública, e em que existe a lei da proteção de dados de todos os cidadãos e infelizmente vemos aquilo que temos todos assistido nos meios da comunicação social, em que quando há qualquer suspeita, por pequena que seja, os meios da comunicação social são os primeiros a saber dessas investigações. E, também portanto, é a sua função, porque já sabemos. E também não respeitar a lei no que toca à questão da confidencialidade, do segredo de justiça, da proteção de dados, também é crime. E, portanto, isso daria
para desde logo nós questionarmos se não era de investigar próprio, desde logo, os agentes da investigação, os agentes da justiça, verificar desde logo, quando saem as notícias, como elas nos aparecem a todos nos meios da comunicação social, não seria desde logo de investigar onde houve essa fuga de informação, onde é que houve essa... E depois, a propósito dessa fuga de informação, muitas vezes geram-se e criam-se opiniões, muitas vezes desfasadas totalmente da realidade e que depois vêm a ter os desfechos que, infelizmente, todos conhecemos, que não correspondem à verdade, casos arquivados, muitas vezes não corresponde minimamente à verdade, muitas vezes o que é relatado não tem a mínima, digamos, condição de verdade, e já aconteceu comigo próprio. É bom que se diga, aqui há uns anos atrás, abriram notícias nos telejornais a dizer que o Presidente da Câmara estava, a Polícia de Investigação, a Judiciária, na Câmara de Vieira do Minho, a abrir telejornais a dizer que o Presidente da Câmara era arguido e suspeito de corrupção e falsificação de documentos, quando o meu nome nem sequer constava na investigação, que é de um processo que até por sinal está a decorrer agora em tribunal, mas que o meu nome, tal como não constava, não consta e não fiz parte desse processo. Mas o que é certo é que abriram notícias nos telejornais a dizer que a Polícia Judiciária estava a investigar na Câmara de Vieira do Minho, da qual eu sou o Presidente de Câmara, e que eu era suspeito disso tudo e arguido, quando era totalmente falso. Isso também resulta daquilo que vem sendo também noticiado, que é falta de meios para a investigação. Porque é que quem lançou essa notícia maldosa e mentirosa para o exterior não é responsabilizado e não é criminalizado. Portanto, eu estou a dar este exemplo, que é um exemplo real e concreto. Mas a dúvida se foi alguém, se alguém do processo, se alguém do próprio meio de comunicação social. José Luís Machado, é preciso que nós tenhamos o mesmo procedimento para todas as instituições, quer sejam as autarquias, quer seja o governo, quer sejam os políticos, quer sejam os privados, os particulares, mas também as autoridades de fiscalização, as autoridades da justiça também devem estar sujeitas a esse escrutínio. Mas de qualquer modo, e foi assim que começamos, que os dois principais partidos são de muita da estrutura do que é a nossa legislação, é da sua responsabilidade, PSD e PS em particular, não foram capazes de fazer a tal reforma da justiça. Mas, José Luís Machado, eu compreendo o que está a dizer e os nossos ouvintes certamente que também. Eu, perante tudo o que se tem passado, todos os casos que foram criados, muitos deles com desfechos que todos conhecemos, eu não tenho dúvidas, que os partidos da governação, e não só, todos os partidos, devem refletir sobre isso e sobre as leis que aplicam, e quem as aplica, quem as aprova são os nossos deputados da Assembleia da República. É bom que se diga, e que não tenho dúvidas que irá ser feita após o dia 10 de março, por qualquer dos governos que ganhe as eleições, irá ser feita uma reflexão muito profunda da ação da Justiça e destes casos da fiscalização que tem acontecido. Ainda o distrito, porque o tempo é andando e temos de passar pelo território todo até chegarmos a Vieira do Minho. O PS a nível de autarquias é maioritário nesta ocasião no Conselho, no distrito, mas ao nível das últimas eleições o PS está na segunda posição em número de deputados eleitos. Bom, isso é alterável, tendo o PSD agora o concurso ou a concorrência de mais dois partidos à sua direita? Bom, o PSD, ao nível das autarquias no distrito, é maioritário, como sabem, e fruto disso, fruto das boas lideranças que temos nas autarquias lideradas pelo PSD, o que é certo é que tem sido dos distritos do país com mais crescimento, mais desenvolvimento, e que tem sido reconhecido por todas as entidades que se pronunciam sobre esse efeito. E, portanto, nós sabemos que há muita tendência da gestão das lideranças do PSD de fazer uma gestão rigorosa, criteriosa, não aumentando as dívidas, controlando as dívidas públicas, dando privilégio ao investimento, também ao investimento privado, coisa que não tem acontecido, infelizmente,
em grande parte das autarquias lideradas pelo Partido Socialista, e refiro-me até a muitas das autarquias fora do Distrito de Braga, que tal tem acontecido. E, portanto, apesar de, a nível nacional, no Distrito, o Partido Socialista tem tido maior votação, é certo, e então na última, mais ainda, porque foi por maioria absoluta que o Partido Socialista ganhou essas eleições, e que, de facto, só houve 4 municípios, entre os quais Vieira de Minho, em que o PSD foi maioritário. Foi Vieira de Minho, foi Esposende, se não falha a memória, Vila Verde e também Barcelos. E, portanto, José Luís Machado, o que quer dizer que também há uma matriz orientadora nos nossos concelhos, no nosso distrito. E, portanto, mas ao nível da Assembleia, das eleições legislativas para a Assembleia da República, que é essas que vamos ter em março, o PS teve mais um deputado, e o PSD, nestas eleições, já tem a concorrência à direita do partido do Chega. Mesmo assim estão Chega, muito... Iniciativa Liberal. José Luís Machado, perante todas as circunstâncias, todo o que se está a passar no país e também no distrito, estou muito, sinceramente, muito convencido que nós vamos ter mais um deputado ou 2 que o Partido Socialista aqui no distrito, mas seguramente menos que o Partido Socialista não iremos ter, é a minha convicção, nestas próximas eleições de 10 de março. É natural que um partido como chega à direita que venha a aumentar o número de deputados, é natural também que um partido da esquerda ou outro também possa eleger algum deputado, mas estou convencido, sinceramente convencido, que nas próximas eleições de 10 de março o PSD será maioritário aqui no Distrito de Braga. E a representação da Conselheira de Vieira de Minho na lista do Distrito? O PS consegue, isto é, vê um seu dirigente local participar na lista num lugar que, tendo em conta os últimos resultados, poderá ser elegível. O PSD não consegue isso. No entanto, o PSD gera a Câmara Municipal, vai no 3º mandato. Exatamente. Isso não é reconhecido pela liderança nacional? José Luís Machado, isto só é um indicador possível e uma leitura possível. É que dentro do PSD tem mais quadros, mais pessoas qualificadas nos conselhos, nos 14 conselhos, que o Partido Socialista. Para nós vermos e comparando, digamos, os deputados que se apresentam pela AD ou os deputados que são apresentados pelo Partido Socialista, em termos de qualidade, em termos de profissionalismo e de experiência, nota-se de longe que a AD tem muito melhores candidatos que tem o Partido Socialista, e já para não falar aqui no lugar do elemento aqui de Vieira de Minho, no 8º lugar, se não me falha a memória, e portanto é só para dizer que quando se coloca uma pessoa com pouca experiência, uma pessoa com pouco potencial, num lugar desse, é redutor, digamos, dos quadros que o Partido Socialista tenha para indicar, digamos, para essas eleições. E, portanto, é só isso que se me apraz dizer, é que Vieira do Minho... Ou a Conselhia do PSD não conseguiu não, afirmar, porque naturalmente participou na elaboração da lista. Nós temos critérios definidos dentro do próprio partido, há critérios. E os critérios devem ser respeitados. É natural que no futuro esses critérios possam ser revistos e provavelmente irão ser revistos, mas face a esses critérios que existem e que foram aprovados na distrital, portanto foi nesse enquadramento que se fez, digamos, a aprovação da lista a nível distrital e que depois foi sufragada a nível nacional. E, portanto, José Luís Machado, só posso concluir aquilo que já disse, dentro do PSD há melhores quadros, mais bem preparados, com mais experiência do que propriamente dentro do Partido Socialista. Temos aproximadamente 10 minutos para concluir e temos a concluir com o Conselho, como costuma acontecer nestas conversas. O PSD vai no 3º ano de mandato da gestão do município, a gerir o município. Continuamos um conselho que, como outros conselhos do interior, naturalmente, mas é o nosso que nos interessa em particular, um conselho que tem dificuldade em fixar jovens, tem dificuldade em desenvolver, em fixar indústrias, em melhorar as acessibilidades. Continuamos, como referiu no início, a pensar quase, aparentemente, a pensar que o turismo é a nossa salvação. Exatamente. Eu vou-lhe dar aqui alguns indicadores do turismo, porque de facto eu entendo que o turismo é uma grande aposta, foi sempre uma estratégia na minha liderança nesta autarquia de Vieira de Minho, com excelentes resultados, que eu vou aqui deixar, para quem às vezes a nossa oposição diz que
que não há investimento, que não se vê nada, que é um marasmo, que Vieira de Minho não aposta, digamos, que no crescimento, no investimento. E eu vou deixar aqui alguns dados que certamente serão muito importantes. E estou a falar, por exemplo, de documentos da Comissão de Coordenação, que é um indicador da região norte, e publicados em julho de 2023, e que diz que Vieira de Minho dos concelhos, aliás. Vieira de Minho é o segundo concelho da CIM com o maior número de dormidas. Apenas Guimarães nos ultrapassa. Depois Vieira de Minho, e estamos a falar relativamente ao ano de 2022. Vieira de Minho foi o sexto concelho do distrito de Braga com o maior número de dormidas também. E digamos que também, e acrescentando, que as dormidas em Vieira de Minho representaram 9,8% do total da CIM e no distrito 3,5% do total das dormidas. Também indicadores da Comissão de Coordenação da Região Norte, publicados em julho de 2023, diz que Vieira de Minho cresceu em número de dormidas de 2013, desde que eu assumi funções, que era 22.645 dormidas. Passamos para o ano de 2022, que é o último ano em que há dados conhecidos, para 34.680. Houve um aumento de 153%, José Luís Machado. Foi o segundo concelho do distrito que mais aumentos teve na questão do turismo e na questão de dormidas no nosso território. Mas é só o turismo que nos salva? Não é só o turismo, também nós temos conhecimento que Vieira de Minho, em termos de investimentos, também de documentos da Comissão de Coordenação, em 2013, quando assumi funções, andava nos 5.822.000 e passamos para 2021 para os 10.738.000. E onde situou o investimento? Este é um volume de negócios que estamos a falar aqui em Vieira de Minho, portanto é um volume de negócios dados pela Comissão de Coordenação, que são elementos da nossa economia local, quer dizer que a nossa economia local cresceu para mais do dobro daquilo que se registava em anos liderados pelo Partido Socialista. Isso significa que tem havido investimento no Conselho? Claro que se sente o crescimento no Conselho. Nós também temos estatísticas dos preços, temos inclusive dados da habitação, em que diziam que Vieira de Minho, os preços da habitação estavam elevados. Claro, estão elevados, com certeza que sim, mas têm descido nos últimos anos e, portanto, os preços da habitação a nível local em Vieira de Minho rondam agora, no primeiro trimestre de 2023 eram de 560 euros, e depois no segundo 650 e 625 também são dados que indicam que em Vieira de Minho o custo da habitação é o segundo menor da CIM do Ave. Atrás de nós só apenas Mondim de Bastos é que tem um custo inferior. Também ao nível do investimento, como eu já aqui referi, Vieira do Minho é o terceiro da CIM, com maior investimento por habitante, e depois é o terceiro também ao nível do distrito de Braga nos 14 municípios. Também ao nível do investimento. Em termos de candidaturas aprovadas, aqui para Vieira de Minho, nós fomos o terceiro município com mais candidaturas aprovadas no último quadro comunitário, só superados por Guimarães e Famalicão, e fomos o sétimo ao nível do distrito de Braga. Portanto, José Luís Machado, temos aqui indicadores que nos orgulham a todos, a nós, Executivo da Câmara, mas também a todos os vieirenses, de que, de facto, estamos no bom caminho, em termos de gestão, estamos de proatividade, estamos no bom caminho nos resultados. Isso tem-se traduzido em mais emprego? Claro que sim, com certeza que Continuam a ser os serviços públicos, nomeadamente do município, os grandes empregadores. Vieira de Minho tem gerado a criação de mais emprego, não só na área do turismo, que é fundamental e que acarreta desenvolvimentos na área da construção civil, postos de trabalho, na área das limpezas, em diversas áreas. Nós sabemos que o turismo não cria só os empregos diretos na sua área, mas também naqueles que são os investimentos turísticos, na área da construção civil, até na compra de terrenos, as pessoas que vendem os terrenos e cedem para que outras pessoas de fora venham investir no nosso território, também isso gera riqueza no Concelho de Vieira de Minho. E a propósito, o Plano Diretor Municipal ajusta-se a essa Exatamente, situação? Essa é uma dificuldade mas que nós temos. Ajusta-se de qualquer maneira ou ajusta-se de uma forma sustentável, como agora se diz? A autarquia, dentro do que é a nossa competência
legitimamente e legalmente atribuída, tudo temos feito para alterar a questão do planeamento e a gestão urbanística aqui no nosso território, de forma a facilitar, a incentivar o investimento em todas as áreas e também na área da construção, na área do desenvolvimento local, e portanto temos feito um grande esforço, um grande sacrifício, apesar das grandes restrições, da grande burocracia que existe ao nível da administração central, fruto das medidas do governo, e agora apontamos o governo ao Partido Socialista, que está em gestão, mas que é um governo que está nos últimos 8 anos, e que nós, em sedes locais próprios, como a Associação Nacional de Municípios, na Comissão de Coordenação, nas instituições que connosco trabalham no planeamento, temos sentido e dado conta daquilo que são as dificuldades para nós invertermos essa situação e fixarmos mais a nossa população. Mas, ao invés, cada vez temos mais restrições, inclusive agora na revisão do PDM querem que nós, ao definir aglomerados urbanos, tenhamos desde logo, uma agenda de investimentos nas infraestruturas, todas as infraestruturas que são obrigatórias e necessárias para potenciar esse crescimento, e portanto tudo isso são dificuldades. Mas isso não é procurar a tal sustentabilidade e equilíbrio? Exatamente, tudo isso são dificuldades que nos criam na questão do planeamento. Mas digo, quando ao nível central lhe pedem esses elementos, quer dizer, que seja capaz de, ou que o planeamento preveja a possível ocupação, isso não é atentar à sustentabilidade? Certamente que sim, mas a sustentabilidade existe. Aliás, em última instância, quem é responsável por essa sustentabilidade é sempre o município. O município é que tem que garantir as infraestruturas necessárias e básicas para que haja edificabilidade no nosso território. Bom, e nós, que estamos empenhados, determinados, infelizmente aqui a nossa oposição do Partido Socialista não quer mais investimento para o nosso concelho, porque estamos muito empenhados, determinados na vinda de um campo de golfe que será importantíssimo na questão de geração de riqueza e criação de postos de trabalho, principalmente para os nossos jovens. E que o Partido Socialista está sempre a inventar problemas, a criar restrições, a criar suspensões, mas de facto é inequívoco que um investimento dessa natureza aqui para vir diminuir a área do turismo como um campo de golfe é fundamental para o desenvolvimento futuro e para as gerações futuras de Vieira de Minho. Mas pergunto que há um dos argumentos que eu próprio ouvi, que é o excesso de edificado previsto. Mas qual é o problema de quando nós andamos aqui, e há bocadinho falávamos na questão das restrições à edificabilidade, à edificação, que os próprios planos e instrumentos de gestão nos provocam e condicionam, qual é o problema de nós termos um plano bem executado, estruturado, com planos e até estudos de impacto ambiental e que possam gerar a criação de investimentos também na área da construção civil e para aumentar a população, para aumentar o número de postos de trabalho? Qual é o problema do Partido Socialista em ver, diga-se, em ver que há um excesso de edificabilidade quando o próprio plano de pormenor prevê uma taxa inferior àquilo que já atualmente a UOPG, com a Unidade Operativa de Gestão para aquele território, o prevê. Portanto, isso é um argumento sem qualquer sustentabilidade, José Luís Machado. Digamos que o Partido Socialista, e não só as pessoas do partido, como também até os vereadores eleitos pelo Partido Socialista, vêm, o Filipe de Oliveira e os seus colegas, vêm dizer que este projeto não é o de maior interesse para o Conselho, alegando coisas que não fazem grande sentido. Portanto, digamos que esse projeto era estruturante para o Conselho de Vieira de Minho, José Luís Machado. Estamos quase a concluir, estamos então em período de eleições, não só agora as eleições legislativas, como também para o Parlamento Europeu, onde, repito, o PST de Vieira de Minho não tem possibilidades de ver alguém eventualmente eleito ou pelo menos incluir a lista, mas que perspectivas? Eu conheço a lista dos candidatos a deputados aqui do Distrito de Braga e conheço-a bem. E não tenho dúvidas que é uma lista que nos representará bem aos vieirenses e muito mais ainda se
o Dr. Luís Montenegro ganhar as eleições como esperamos, que será um excelente Primeiro-Ministro, e não tenho dúvidas que teremos em Braga mais 1 ou 2 ministros, se tal acontecer. E não tenho dúvidas que teremos uma boa representatividade dentro do PSD, nessa liderança nacional, e que irá permitir Vieira do Minho ter benefícios claros dessa boa gestão e ter elementos conhecidos da terra e dos vieirenses. É bom que se diga que Vieira do Minho, infelizmente, nestes últimos 8 anos de liderança do Partido Socialista, não teve qualquer investimento, aliás, posso dizer, não teve nenhum investimento por parte do governo. Tivemos que nós, Câmara, suportar os custos com as obras de recuperação e ampliação do espaço da escola secundária EBS 23 e secundária de Vieira de Minho. Foi a Câmara que teve que suportar os custos do novo centro de saúde aqui em Vieira de Minho, que a Administração Central, a RS, nem sequer teve a verba para nos comprar um mobiliário novo para brevemente inaugurarmos e abrirmos aquela unidade local aqui em já Vieira que de Minho. vem, só numa resposta muito breve, procuraremos depois naturalmente ampliar, que centros vamos ter? Que serviços vamos ter? O que temos atualmente? Bom, nós esperamos ter mais serviços e para isso também conto que tínhamos um novo governo para nos facilitar a vida na encontra de novos serviços na área da saúde, Zé Luís Machado, porque bem precisamos, os vieirenses precisam de melhores qualidade no serviço e no acesso à saúde e aos cuidados de saúde primários, e portanto, se nós tivermos um governo da AD que ganha as eleições e que consigamos ter facilidade e da acessibilidade ao futuro Ministro da Saúde, não tenho dúvidas que teremos mais serviços, mais valências aqui no Centro de Saúde de Vieira de Minho. E isso saberemos no pós-eleições de 10 de março. Concluímos o nosso tempo, agradeço a sua presença hoje. Eu que agradeço. Concluímos uma série de conversas com os principais partidos com atividade e organização em Vieira de Minho. Os mais atentos, naturalmente, terão reparado que não foi possível ouvir o PCP, da coligação CDU, isso deve-se a questões da agenda do próprio partido e ao período que se segue agora após eleições, já em período de campanha eleitoral no próximo fim de semana. Onde quer que hoje então falamos do PSD, o Partido Social Democrata de Vieira do Minho, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.